Há um tempo atrás, eu me encontrava exatamente assim, no meio do escuro e fazendo um monte de perguntas sem resposta e a minha cabeça tava cheia, sabe? O que eu mais perguntava, Senhor, por quê? Por quê, sabe? Por que que o Senhor tá me deixando nessa situação? Por que as coisas estão do jeito que estão? Porque tanta coisa tá acontecendo e eu não tô entendendo. Aquela pergunta que você queria resposta ali na hora pra você. E o Senhor sempre em silêncio, sempre em silêncio. E aí teve um belo dia no meio disso tudo que eu fui orar com o propósito de adorar mesmo a Deus. Cara, em vez de eu fazer isso, eu não sei, me deu um negócio ruim na hora e eu comecei a questionar. E eu comecei a questionar, sem fim. Eu não parei, sabe? O tempo que era pra mim ficar ali de meia hora, uma hora, engrandecendo o santo nome do Senhor, foi pra me questionar. Eu fiz tanta pergunta que nem eu sei dizer de onde que eu tirei tanta pergunta. Uma pessoa uma vez chegou em mim e falou, Olga, você não tem que questionar Deus, você apenas tem que confiar. Acredito que depois desse momento, dessa fase que eu passei, tudo mudou. Depois que eu questionei, vou dizer que eu considerei como uma resposta do Senhor. Uma resposta muito firme. Uma resposta talvez que não era a resposta que eu mais queria naquele momento, mas era a resposta que o Senhor me deu naquele instante. Então, em vez de falar qualquer outra coisa com Deus, talvez desabafar, falar o que eu estava sentindo, eu não sei, mas a gente tem 1 milhão de coisas para falar com Deus. No momento eu apenas enchi a minha cabeça de perguntas sem resposta do porquê que aquilo estava acontecendo, que eu não merecia, que aquilo não era justo, cadê Deus que não fazia nada, e perguntas assim. Mesmo da hora, minha cabeça começou a doer. Dor de cabeça que eu nunca tive antes, começou a dar pontada, pontada, pontada. E aí, como se não bastasse, eu passei bastante mal depois disso. Dor de cabeça, quando eu tossia, doía mais ainda. Um mal-estar tão grande, sabe? Que talvez era pra mim ficar revoltada com Deus. Eu falei, que negócio é esse? Eu fiz um monte de perguntas e agora Deus faz com que eu fique com esse mal-estar todo. E daí? Qual é, Senhor? Só que a questão não é nem essa. A questão é que eu me encontro numa situação de dependência com Cristo e eu preciso de aceitar isso. E eu acredito que isso não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas do mundo inteiro, é sobre você que está assistindo nesse vídeo agora. Contar um pedacinho da minha história. Eu não tenho mais ninguém além do Espírito Santo para me abraçar, para me consolar, sei lá, de madrugada, às vezes quando eu tô mal, quando eu tô péssima, aqueles dias que eu tô no fundo do poço por conta de alguma situação. E eu tenho meu pai para cuidar, então assim, realmente, também não posso contar com a minha família, então realmente eu não tenho ninguém além do Espírito Santo. E às vezes ou outra, alguma pessoa que chega ali, me dá um abraço, me conforta, mas aquela coisa daquela pessoa que realmente vai estar comigo, eu só posso esperar realmente do Espírito Santo, eu não posso esperar de ninguém. E eu sei que você vai falar, mas Olga, eu não sou assim, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho amigos, sei lá, entende? Talvez você não esteja tão sozinha como eu na luta da vida. Só que ainda assim, as suas maiores dores, as suas maiores lutas e incertezas, quem vai entender de fato é o Espírito Santo. Quem vai te compreender muitas das vezes sem te julgar é o Espírito Santo, não é ninguém mais além dele. Às vezes, o dia que você estiver mais mal mesmo, mais no fundo do poço, quem vai estar ali com você não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, não é seu filho, não é ninguém. Quem vai estar ali com você será única e exclusivamente o Espírito Santo, para te abraçar, para te consolar, para enxugar cada lágrima que escorrerem dos seus olhos. E isso eu digo com convicção, porque um dia e até hoje, realmente eu só tenho o Espírito Santo para fazer isso por mim. Isso não é nem me colocar na posição de vítima, isso é realmente entender que, cara, eu preciso de Deus. Então, se eu preciso de Deus, reconhecer essa dependência dele, reconhecer essa dependência, mas acima de reconhecer essa dependência, reconhecer de fato
que eu preciso e que eu necessito de descansar, de confiar no Senhor, mesmo sem entender. Porque às vezes a vida nos coloca em cada situação, em cada coisa, que você fica assim, caraca, o que está acontecendo? Isso não faz sentido. A minha vida tá de pernas pro ar, eu não sei o que tá acontecendo. Mas a verdade é que você só vai entender o tamanho, a dimensão daquilo tudo na sua vida, o significado que aquilo tem. Não vai ser naquele momento, vai ser depois de caso passado. Logo quando meu pai teve o AVC, eu não entendia, eu não compreendia qual era o sentido. Senhor, o que o senhor quer? O que o senhor quer de mim? Tinha vezes que eu passava madrugadas inteiras orando para o Espírito Santo. Senhor, se o senhor quiser, eu fico aqui a madrugada inteira, mas cura meu pai ainda hoje. Isso tinha o quê? Isso tinha uns 2 meses só que meu pai tinha tido AVC. E hoje já tem 2 anos que meu pai teve AVC e ainda continua aqui. Eu ainda continuo aqui nessa luta, nessa peleja. Mas me fez entender como a diferença que hoje eu estou mais amadurecida e que me fez entender que cada lágrima que um dia eu derramei lá atrás, há 2 anos, construiu a mulher de hoje, construiu essa pessoa que vocês estão vendo. Cada lágrima que eu derramei lá atrás serviu para regar o solo para o meu amadurecimento espiritual no dia de hoje. Porque talvez eu não estaria aqui. Talvez a minha vida seria outra. E não era isso que Deus queria de mim. Mas a questão base aqui é entender que em meio a perguntas sem respostas, nós não temos que continuar questionando a Deus. Nós não temos que continuar insistindo em perguntas. Mas nós temos que confiar, nós temos que descansar. E eu sei que às vezes realmente em meio ao turbilhão não vai ser fácil. Não vai ser fácil descansar o nosso coração, Senhor, mas também não é impossível. Você vai realmente saber e entender que você realmente está descansado no Senhor quando você não quiser mais fazer nenhuma pergunta. Quando você parar com os seus questionamentos, seja eles internos ou verbalmente falando. Mas ainda assim, uma pessoa descansada no Senhor, ela aceita as coisas tal como elas são. Não é no sentido da palavra de você se conformar. É no sentido de você entender e sentir que você tem um Deus soberano, um Deus que sabe exatamente a hora certa de agir sobre as nossas vidas. Porque às vezes pensamos que aquilo realmente é a hora, é o momento oportuno daquilo acontecer. Nós, na nossa pequenez, acreditamos, nossa, eu tô pronto para isso, eu tô pronta para aquele milagre acontecer, eu tô pronto para casa própria, eu tô pronto para carro, sei lá, eu tô pronto para tudo, Senhor, viva aqui agora. E não é assim. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Da mesma forma, Ele sabe exatamente o momento certo de agir. Então, a nossa missão é apenas confiar. Se nós falamos por aí que acreditamos em um Deus no impossível, um Deus que tudo pode, um Deus soberano, um Deus que sabe de todas as coisas, então por que os medos? Por que as inseguranças? Por que os questionamentos? Deus sabe a hora certa de agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.